Olá pessoal, bacana. Vamos abordar e dar continuidade ao nosso tópico sobre acidez e basicidade dos compostos orgânicos. Na aula anterior, nós verificamos as principais teorias de acidez e basicidade. A teoria de Arrhenius, de Proust-Lowry e de Lyons. Essas teorias aí vão ser de suma importância para embasar o nosso estudo de acidez e basicidade dos compostos orgânicos. Então a gente vai ver a acidez de alguns compostos a partir de agora, especificamente, individualmente. Então, por exemplo, o caráter ácido. Vamos, a priori, abordar o caráter ácido. Adiante, o caráter básico. Então, o caráter ácido dos ácidos carboxílicos, por exemplo. Lembrem-se, o que identifica o ácido carboxílico? C+O, OH. Carbono fazendo duplo com oxigênio e uma simples com a hidroxila, OH. Beleza? Esse grupo aí, em particular, representa o ácido carboxílico. Então, bora lá. Os ácidos carboxílicos de um modo em geral. Observa aí. O caráter ácido dos ácidos carboxílicos geralmente é fraco. A força do ácido diminui com o aumento da cadeia carbônica. Então, quanto maior a cadeia carbônica presente no ácido, menor a sua acidez. Outro detalhe também bastante importante, a presença na cadeia carbônica de grupos que atraem elétrons da carboxila para si, irá reverter a situação e aumentar a força do ácido. Então, cuidado, vamos nos situar. De um modo em geral, os ácidos carboxílicos têm um caráter ácido fraco. E quanto maior é sua cadeia carbônica, menor é sua acidez. Contudo, entretanto, todavia, existem alguns grupos chamados de atraentes de elétrons, eles atraem, eles puxam elétron da carboxila. O que é essa carboxila? O grupo do ácido carboxílico. Então, existem certos grupos de átomos que atraem esses elétrons da carboxila. Esse efeito faz com que a acidez do grupo carboxílico aumente. Então, atentar para esse detalhe aí. Então, olha esse duelo aí. Olhemos essas duas situações. Bem que eu tenho um grupo do ácido carboxílico e ligado a ele um radical. Uma cadeia carbônica formada por dois carbonos. Beleza. Do outro lado, eu tenho bem aqui o grupo do ácido carboxílico e aqui o restante da cadeia carbônica, formada por um carbono e em seguida um átomo do elemento cloro. Em qual dessas situações aí eu vou ter o ácido carboxílico com maior força ácida, com maior acidez? Na situação 1 ou na situação 2? Verificamos o seguinte. Na situação 1, observamos que depois do grupo do ácido carboxílico, COOH, existe só carbono, ó. Tá? Existe só carbono. Esse efeito aí, esse grupo aí só de carbonos, ele é um grupo eletrodoador. Ou seja, ele doa elétrons para o grupo carboxila. Quando a gente tiver um grupo que doa elétrons para o grupo carboxila, esse efeito é chamado efeito indutivo positivo. Efeito indutivo positivo diminui a acidez. Então, o item 1 é menos ácido. Tem um caráter ácido mais fraco. Agora, quando eu tiver a presença de grupos que
tiram elétron da carboxila, tiram elétrons da carboxila, são chamados de grupos receptores. Esse efeito é chamado efeito indutivo negativo. Efeito indutivo negativo aumenta a acidez de grupos. No caso aí, na situação 2, o caráter ácido é mais forte. Então, novamente, a gente tem que analisar esse tal de efeito indutivo. Porque, de modo geral, como falei para vocês, o caráter ácido dos ácidos carboxílicos é fraco. Mas existem grupos que podem estar ligados ao ácido carboxílico que podem diminuir ou aumentar essa acidez. Se eu tiver grupos elétron doadores, como um grupo de radicais só de carbonos, como no grupo 1 aqui, o efeito é chamado efeito indutivo positivo. Esse efeito diminui a acidez. Esses grupos diminuem a acidez do composto. Se eu tiver grupos que recebem elétrons, ou seja, retiram elétrons lá da carboxila, retiram elétrons da carboxila, esse efeito é chamado efeito indutivo negativo. Esse grupo de átomos, como o cloro, o flúor, elementos... professor, quem são esses elétrons? Quem são esses grupos de átomos que são eletroreceptores? Que digamos assim, prorrogam o efeito indutivo negativo. São grupos bastante eletronegativos, como o cloro, o flúor, dentre outros. Então, esses grupos aí, quando inseridos no ácido carboxílico, nós vamos ter um efeito indutivo negativo. Efeito indutivo negativo aumenta a acidez do composto. Aumenta a acidez do composto. Então, entre o caso 1 e entre o caso 2, a gente vai observar isso bem daí. No caso 1, novamente, esse grupo aí ao redor, que eu estou destacando aqui, ao redor, ao lado do grupo do ácido carboxílico, só tem carbono. Ok? É um grupo que não é receptor, é doador de elétrons. Grupo que doa elétrons diminui a acidez. Nesse outro grupo aqui, estou destacando no grupo 2, eu tenho um grupo eletroreceptor, no caso aí o cloro. Quando tiver um desses caras aí, um grupo eletroreceptor, a acidez aumenta. Ok? Beleza. Então observa aí, Observa aí que à medida que vai aumentando a quantidade de grupos, eletroreceptores, como o cloro. O cloro, geralmente, é o grupo eletroreceptor mais comum, Observa aí. Quanto maior é a quantidade de grupos eletroreceptores, no caso aí, em especial o cloro, a acidez vai aumentando. A acidez vai aumentando. Vai aumentando aí de cima para baixo. Ok? Adiante. Os fenóis. O fenol, comumente, ele tem um caráter ácido fraco, que é explicado pela ressonância de um par de elétrons livres do oxigênio com o anel benzênico. Então, justamente, vocês sabem lembram o que é que identifica um fenol? Um anel aromático, com ligações duplas alternadas e uma hidroxila ligada ao anel aromático. Tá aí o fenol. Lembrem-se que essas ligações duplas, elas estão que pode ser representado também dessa maneira, um anelzinho no meio. Lembrem-se que essas ligações duplas estão em movimento. Esses elétrons das ligações duplas estão em movimento. Esse efeito a gente chama de efeito ressonância. Ok? Fenol hidroxila ligado a um anel aromático. Então, as ligações duplas dentro do anel aromático elas estão em movimento. A gente chama de ressonância. Que é explicado pela ressonância de um par de elétrons livres do oxigênio com anel benzênico.
O oxigênio que fica parcialmente positivo procura repelir o hidrogênio, que também é positivo, ocorrendo então a seguinte ionização. Então, de um modo geral, temos aí o caráter ácido dos fenóis é mais fraco do que os ácidos carboxílicos. O caráter ácido dos fenóis torna-se mais forte ou mais fraco quando há no anel outros grupos. Mesma coisa. Sempre se atentem aos grupos de átomos eletroreceptores e elétrons doadores. Se tiver a presença de grupos elétrons receptores, vai tornar o caráter do composto ácido mais forte. Se tiver grupos elétrons doadores no composto, vai tornar o caráter ácido do composto mais fraco. Então, mesmo raciocínio lá do ácido carboxílico. De um modo geral, os fenóis têm uma acidez, têm um caráter ácido fraco. Mas à medida que eu vou ter a presença ou não de grupos responsáveis por serem eletroreceptores, eu posso estar aumentando o caráter de acidez desse composto. Então, sempre vai se basear na atenção desses grupos aí, eletroreceptores ou eletrondoadores. Sempre aqueles grupos eletroreceptores, tá? Quem são grupos eletroreceptores? Aqueles grupos geralmente com maior eletronegatividade, elementos bastante eletronegativos, como a família seteada da tabela periódica. O cloro, o flúor, o bromo e o iodo e o astato. São grupos muito eletroreceptores. Se tiver algum desses grupos aí, tá, em um composto orgânico, a tendência é o que? É aumentar a acidez do composto orgânico. Os álcools. A eletronegatividade elevada do oxigênio acarreta um aumento da densidade eletrônica da oxidrila, também conhecida como hidroxila, viu? Que é a parte mais reativa do álcool. Então, vamos lá. O álcool, seu caráter ácido é ainda mais fraco que o dos fenóis, não reagem com bases fortes, mas reagem com sódio metálico. Beleza, então os álcools, de um modo geral, apresentam um caráter ácido bem mais fraco em relação aos fenóis. Alcinos, outro grupo também importante. Vocês lembram o que são alcinos, né? Não? Hidrocarbonetos de cadeia aberta que apresentam ligação tripla entre carbonos. Alcinos. Recapitulando. Nos alcinos terminais, o átomo de hidrogênio que está ligado diretamente a um carbono da ligação tripla adquire polaridade positiva. Portanto, esse hidrogênio tem um ligeiro caráter ácido, podendo ser substituído por metais, dando origem a acetilenos. Ok? Então tá aí. Os alcinos têm um potencial caráter ácido, ok? Devido à eletropositividade do hidrogênio. É próximo das ligações triplas. Beleza? Então, adiante. E para finalizar aqui, nós temos um quadro, resumo, que pode facilitar bastante a nossa vida. Em relação, observa aí. Um quadro comparativo da acidez dos compostos de um modo em geral. Ok? Ácidos inorgânicos fortes, como HCl, depois ácidos carboxílicos, fenóis, água, álcools e alcinos. Tá aí os principais grupos de acidez dentro da química orgânica. Beleza. Mais adiante, iremos falar sobre a basicidade. Atenção. É um conteúdo... Essa questão de acidez e basicidade dos compostos orgânicos é um conteúdo bem exigente. Num primeiro momento, pode ser que fique confuso,
e não muito atraente esse conteúdo, tá? Mas aí eu espero que nas próximas aulas, com a resolução de questões sobre esse tema, tudo fique mais claro. Então, se no primeiro momento tudo ainda aparecer embaçado, tá? Não criamos pânico. Vamos ter mais um pouquinho de paciência, para a gente sanar essas dúvidas nas próximas aulas, justamente na resolução de questões aí, de listas ou então do próprio livro. Ok? Dúvidas estarei à disposição. Falou, fui pessoal.